Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará daquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Essa manhã nós estamos com bastante atividades aqui ao redor e não devemos nos preocupar muito com isso. Nós não estamos aqui na praia para competir com a praia, com a corrida. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. É para nos misturarmos e sermos presença de Cristo na sociedade. Não queremos nos impor a ninguém, mas vamos ver se o som nos ajuda aqui. Queridos, a parábola de hoje, a parábola do administrador desonesto, ela é de difícil interpretação, porque nós estamos vendo um elogio a alguém que é desonesto. Mas o Senhor Jesus, com essa parábola, não está elogiando a desonestidade. Ele está elogiando a criatividade, a esperteza, a inteligência de uma pessoa que ele está convidando a ser usada não para a desonestidade, mas sim para o bem e para o anúncio do Evangelho e para a nossa própria salvação. Jesus está dizendo que muitas vezes aqueles que são do mundo são mais criativos na busca das coisas do mundo, ou seja, a busca de poder, de fama, de poder, dinheiro, do que os filhos da luz na busca das coisas do céu, do anúncio do Evangelho, do bem. Então o Senhor Jesus nos convida a que nós também, nas coisas de Deus, tenhamos criatividade e, sobretudo, que façamos um bom uso dos bens materiais. O Senhor Jesus vem nos ensinar que a finalidade dos bens materiais é fazer, além da nossa própria subsistência, é fazer o bem ao próximo. E que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus, ele também nos convida a sermos fiéis nas pequenas coisas. Porque aqueles que são fiéis nas pequenas, são fiéis também nas grandes coisas. Que são as pequenas coisas na nossa vida?
os pequenos atos de amor, os pequenos atos de piedade, o fato de nós irmos na missa ao domingo, dedicarmos um momento do nosso dia, do nosso domingo, da nossa semana para Deus, porque Deus nos faz uma promessa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Os filhos da luz, eles são chamados a ser criativos, então, no anúncio do Evangelho. O Papa João Paulo II dizia que a Igreja Católica precisa de uma nova evangelização, nova no seu ardor, nos seus métodos e nas suas formas. E esse quiosque aqui, o quiosque do Guido, da Shalom, é uma iniciativa que busca evangelizar com novos métodos, com novo ardor, com novas formas. Mas ao mesmo tempo, nós somos convidados a olhar para aquelas pessoas que são referência para nós nessa evangelização, nessa ousadia no anúncio do Evangelho. Quando nós vamos à Praça de São Pedro, no Vaticano, nós olhamos as colunas da Praça de São Pedro, elas estão sempre com os braços abertos, como a Igreja Católica, que é mãe, sempre pronta para acolher a todos. E nós vemos em cima das colunas aquelas figuras dos santos que nos precederam na história e que souberam ser ousados no anúncio e na vivência da fé, no anúncio do Evangelho. E quando você vê então Jesus, ele teve uma resposta primeiro dos seus 12 apóstolos. Todos eles morreram mártires para a fé, à exceção de São João, que era adolescente e viveu até uma idade avançada. Nós temos São Pedro e São Paulo, os dois morreram durante o reinado de Nero, em 67. Um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo. Os cristãos, então, diz um autor do século II, que o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Tertuliano. Os cristãos, Marte, é testemunha. Nós também somos chamados a sermos testemunhas da nossa fé para a sociedade. O santo que é padroeiro da nossa cidade, São Sebastião, morreu no século III. Era um soldado romano que se recusou a negar a fé para adorar o imperador. Então foi flechado, foi espancado e hoje é padroeiro da nossa cidade. Santa Inês, no século III, também guardou a sua castidade por amor a Deus, também morreu mártir na perseguição do Império Romano. O século IV, nós temos a figura, por exemplo, de Santo Atanásio, que dizia que Deus se fez homem para que o homem possa se aproximar de Deus. No século IV ainda nós temos a figura de grandes pensadores, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo. Santo Ambrósio tinha uma grande coragem, enfrentou o imperador que tinha praticado um massacre. Ele falou: o senhor tem que fazer penitência, senão você vai perder a sua alma. Não tinha medo de perder a sua vida. E Santo Ambrósio atraiu Santo Agostinho para Deus, na sua pregação. Santo Agostinho que dizia assim: Senhor, criaste-me para ti, meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Depois vem um São Jerônimo que fala assim sobre a Bíblia, que ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Cristo, que Jesus é a palavra de Deus. Depois a gente tem no século V outra grande testemunha, São Bento, que nos convida a trabalhar e rezar, ora et labora, que funda os mosteiros na Europa, que são a semente das grandes universidades, Universidade de Paris. Mais adiante nós temos um grande santo, São Bernardo de Claraval, que dizia que a gente tem que ter nos nossos lábios os nomes de Jesus e de Maria, que são os nomes mais doces que nós podemos ter nos nossos lábios. Todos esses homens e mulheres tinham grande criatividade no anúncio do Evangelho, como nós também somos convidados na nossa vida a não sermos tímidos, a termos ousadia, criatividade no nosso testemunho de Jesus. No século XIII nós temos dois grandes santos, São Francisco de Assis, que
traz a igreja novamente ao evangelho, na sua radicalidade, na pobreza de Cristo, né? E recebe os estigmas de Jesus no final da sua vida, o pobrezinho de Assis. Nós temos São Domingos de Gusmão, que é o fundador da Ordem dos Dominicanos, que recebe de Nossa Senhora a oração do Rosário, né? E prega a oração do Rosário como intimidade com Deus. No século XVI nós temos 3 grandes santos: Santa Teresa de Ávila, na Espanha, São João da Cruz e também o grande Santo Inácio de Loyola, que vão ser sinais de Deus durante a Reforma Protestante. São João da Cruz falava assim, que no final da nossa vida nós seremos julgados pelo amor que nós praticamos. Mais adiante nós temos um São Francisco de Sales, que era o doutor do amor de Deus e da mansidão, né? A mansidão significa a gente ser tão forte que a gente seja capaz de se deixar tocar pela pessoa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não são pessoas fracas, são pessoas fortes. Mais adiante a gente tem, no século XIX, São João Bosco, que é o santo da juventude. Ele adota na sua ordem religiosa o nome de Salesianos, porque ele quer que a educação da juventude não seja na base da palmatória, mas do amor, da mansidão, da caridade. No século XIX também temos Santa Teresa de Lisieux, que diz: no coração da igreja eu quero ser o amor, né? E aí a gente avança para o nosso século passado, o século de 2 grandes guerras mundiais. Nós temos, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, santo polonês, que no campo de concentração de Auschwitz deu a sua vida para que um pai de família pudesse voltar para sua casa. Morreu no campo de concentração de fome e de uma injeção de veneno. Nós temos também no século XX um grande santo, Padre Pio de Pietrelcina, que tinha os dons de conhecer as almas, conhecia os pecados das pessoas, via o anjo da guarda das pessoas, falava sobre o futuro. Um grande santo, faleceu em 1968. Nós temos também no século XX Madre Teresa de Calcutá, que vem nos mostrar o profundo amor que nós devemos ter pelos pobres, pelo necessitado, usar o nosso dinheiro também para ajudar quem precisa. Temos também no século XX o grande São José Maria Escrivá, que falava que o nosso trabalho nos aproxima de Deus. Nós, avançando para o nosso século XXI, nós temos o São Carlos Acutis, que era o adolescente que anunciava os milagres eucarísticos na internet, né? Nós temos esse santo que foi canonizado agora, Pier Giorgio Frassati, que era um alpinista, jovem também, que se falava assim: para o alto, devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Também era um homem jovem que ajudava os pobres. E nós temos também aqui no Rio o nosso venerável Guido Schaffer, que era um médico que dedicou a sua vida 10 anos para ajudar os pobres, os necessitados que estão ao nosso redor. Eles precisam de nós. Aqui no Rio, por exemplo, ele trabalhou na Lapa com as Irmãs da Caridade de Madre Teresa 10 anos, ajudando os mendigos de rua, os irmãos de rua. E, queridos irmãos, dentre todos esses santos da história da igreja, que souberam dar o seu testemunho de Deus, nós temos sobretudo a figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a rainha dos santos, é a nossa mãe, que quer nos conduzir para que nós sejamos fiéis no pouco, para que Deus possa fazer maravilhas em nós. O pouco que você dá para Deus, Deus transforma em ouro, Deus transforma em graças. E ouro aqui eu estou falando no sentido de bem, de salvação, de realização, de sentido, de segurança, de paz. Então, saibamos dar o nosso testemunho como esses grandes santos da história da igreja. Lembre, meu irmão e minha irmã, que é lindo ser católico, e que se há santos na história da igreja, é para que eu e você também saibamos nós buscar a nossa santidade, que significa também a nossa alegria e a nossa salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.